Esse é o gingado do torcedor flamenguista que se livrou de Vitor Pereira. Eu falei ontem, nossa, e o Brasil inteiro, que ele caía e caiu. Vitor Pereira caiu finalmente, para tristeza do povo brasileiro, para alegria de todos os flamenguistas, ele caiu. Terça-feira tá no ar o nossos Donos da Bola, bora pros destaques. Fim da linha para ele, Vitor Pereira oficialmente demitido do Flamengo. Numa passagem polêmica do Mengão, você vai relembrar aqui tudo o que aconteceu desde a chegada do português. Destaque para os campeões no UFC e, é claro, o UFC aqui na Band. Playoffs e play-in da NBA definidos. No esporte regional, um dia de treinamento com a equipe de beisebol joseense. Tem ainda um balanço da temporada do Farmacon de Vôlei São José e um papo com a equipe de bicicross de Jacareí. Olha, o PCK já estava analisando aqui. Eu tenho todo aqui o empenho Vou só dar uns dados antes da gente chamar o Vitor Pereira aqui rapidinho, ó. O Flamengo, as multas que o Flamengo pagou pode atingir 37 milhões. Primeiro ele teve o Domenech Torrente, pagaram 11 milhões e 400 mil em multa. Depois 3 milhões por Rogério Ceni, Renato Gaúcho acabou o contrato, Paulo Souza, o outro português, pagaram 7,7 milhões, Dorival Júnior tinha terminado o contrato e o Vitor Pereira, eles vão pagar agora 15 milhões. Estava demorando para sair a rescisão, porque eles estavam vendo como pagar, o Vitor Pereira falou que não baixava de jeito nenhum o valor que ele tem de multa para receber. Então, ao total, 37 milhões de multas pagas aos treinadores que passaram pelo Flamengo. Ou seja, o Flamengo tá realmente uma draga, Marcos como diriam. Braz tá mal. Será que cai junto? Deveria cair junto? O torcedor do Flamengo tá cobrando também. Para você, torcedor, que não lembra tudo que já aconteceu desde que Vitor Pereira chegou ao Flamengo, Bernardo Baitelli fez uma retrospectiva da passagem nada feliz do português. Vitor Pereira, acho que a expectativa foi por água abaixo. Depois de comandar o Corinthians, fracassar. Depois ir pro Flamengo, também outro desastre. Mas ó, nesse VT aqui eu vou falar a trajetória desde que Vitor Pereira chegou no Corinthians até o dia da sua demissão no Flamengo. Vem comigo? A linha do tempo começa dia 22 de fevereiro de 2022, quando o português chega ao Brasil para comandar o Timão. Vitor Pereira sai do Fenerbahçe da Turquia e chega com o status de vencedor no clube paulista. A sua primeira decepção foi logo no Paulistão. Foi eliminado nas semifinais para o São Paulo. Vitor Pereira foi encontrar pela primeira vez o Flamengo na Libertadores da América. O time rubro-negro venceu os 2 jogos e eliminou o Timão. Meses depois, parece que o Flamengo era uma pedra no sapato para o português. O Corinthians foi vice-campeão para o Flamengo na Copa do Brasil. O português até que ficou bem no Campeonato Brasileiro, conseguiu uma vaga direto, ficando em 4º lugar para a próxima Libertadores. Porém, no final do ano, ele alegou problemas familiares, precisamente com a sua sogra, e teria que voltar para Portugal. Porém, dia 13 de dezembro, ele assinou um contrato com o Flamengo. Isso gerou muitas revoltas entre os corintianos, que pelo que pareceu, ele foi um traidor, ele não cumpriu com a sua palavra. E no ano de 2023, aí veio a zica completa. O primeiro grande teste para o Vitor Pereira foi logo contra o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, dia 28 de janeiro. Um jogo para lá de emocionante, onde o Palmeiras venceu por 4-3 e o Flamengo ficou com a medalha de prata. Sem tempo para lamentação, o Flamengo já viajou para o Mundial, onde enfrentou na semifinal o Al Hilal. Al Hilal venceu o Flamengo e foi eliminado precocemente e teve que disputar o 3º lugar da competição. No mesmo mês, teve a final da Recopa Sul-Americana. Vitor Pereira, mais uma vez, vice-campeão. Os estaduais chegaram e era obrigação o Flamengo, pelo menos, chegar nas finais. E foi isso que aconteceu. Em 2 finais, Campeonato Guanabara ficou vice para o Fluminense. E recentemente, com transmissão da nossa Band, o Vitor Pereira foi mais uma vez escorraçado pelo Fernando Diniz, perdendo a final por 4-1. Acabou a paciência do torcedor rubro-negro. Acho que ainda não está suficiente. Ele tem que mostrar o potencial em solo brasileiro.
Lucas, Larissa, com vocês. De tudo isso que o Bernardo falou, eu também tenho uma outra informação. O time 1860 de Munique jogava a segunda divisão e o Vitor Pereira era o treinador. Ele conseguiu empatar fora de casa na hora de... Tava quase caindo para rebaixado. Ele conseguiu nas fases finais empatar fora de casa e quando jogou em casa para manter na segunda divisão, o time perdeu em casa e eles foram rebaixados para a terceira. Então ele rebaixou o time da Bundesliga da segunda para a terceira e os caras lá do 1860 do Munique odeiam. Ele não pode pisar lá na cidade. Ele já tá somando países por onde ele não é querido, por onde os torcedores não querem vê-lo, né? Nossa, horroroso. Vamos falar de NBA agora? Jogos decisivos definidos. Tem agenda para você. Foram definidos os confrontos da próxima fase da NBA. Mas para você, torcedor, entender como tudo funciona, ainda existe mais uma disputa antes de chegarem nos playoffs, o chamado de play-in. Ele é disputado entre o 7º e o 10º colocado de cada conferência. No caso da Conferência Oeste, foram os New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers e o Minnesota Timberwolves estão na competição. Já pela leste, o Toronto Raptors, Chicago Bulls, Miami Heat e o Atlanta Hawks buscam uma vaga. Já os 6 primeiros garantiram direto a classificação para os jogos decisivos. Pelo lado oeste, o Phoenix Suns encara o Los Angeles Clippers e o Sacramento Kings enfrenta o Golden State Warriors. Já o Denver Nuggets, que ficou na primeira colocação, e o Memphis Grizzlies, na segunda, esperam os classificados do play-in. Já pelo lado leste, o Cleveland Cavaliers pega o New York Knicks e o Philadelphia 76ers joga contra o Brooklyn Nets. Já o Milwaukee Bucks e o Boston Celtics aguardam os adversários da fase anterior. O play-in é disputado em jogo único e já começa hoje. Já os playoffs têm início no próximo final de semana. A equipe que vencer mais partidas no sistema de melhor de 7 se classifica para as quartas de final de cada conferência. Lembra no início do Campeonato Carioca, quando o Bernardo tentou explicar como é que funcionava a competição? Porque alguns iam para um lado, outros classificavam. A NBA é mais ou menos essa lógica, né? Ficam alguns ali tranquilões, os melhores classificados já nos playoffs, e outros ainda têm que disputar esse play-in para conseguir essa vaga. Não, é confuso até aqui do Brasil, né? Quando a gente vai ver da NBB, quem tá em primeiro, quem tá em segundo, é muito confuso a pontuação ali. E o que o Felipe gastou no inglês agora, hein? New York Bucks. A gente tem um vídeo aqui agora, que a gente vai colocar, que o McDonald's, o McDaniels, deu um socão na parede no jogo do... Qual que é o time dele mesmo, Felipe? É o Timberwolves. Ele deu um socão no jogo contra o Clippers, com o Pelicans, e aí ele quebrou a mão nesse soco, mano. Foi ali desabafar? Foi desabafar, terminou e quebrou a mão, ficou nervoso. E ele é o destaque contra o Lakers, quebrou a mão e agora vai ficar fora, né? Vai jogar esse, Felipinho? Ah, desfalque, beleza. Vai ser desfalque então contra o Lakers. Detalhe, se ele quebrou a mão, pegaremos aí muitos jogos pela frente. Não, imagina o pessoal contratou, deve estar morrendo de raiva desse cara ainda. Quanto de dinheiro gastamos para esse jogador desabafar assim, gente? Nervoso. Não faz UFC, Lucas. É verdade. Já temos o gancho, inclusive. Temos o gancho. Tá vendo aqui, ó? Vamos falar da disputa do UFC que rolou no último fim de semana. Israel Adesanya, nigeriano, ex-campeão da categoria, conseguiu tomar o cinturão do brasileiro Alex Poatan Pereira de uma forma implacável. Por conta do clima de guerra mental e das provocações veladas que os dois trocaram durante a semana, o duelo começou com muito estudo, parecendo um jogo de xadrez. Poatan estava mais cauteloso, com a guarda alta e apostando nos chutes para minar as pernas do nigeriano. Ele até começou o segundo round botando pressão, mas a Adesanya conseguiu escapar das investidas e revidar de forma certeira. Vitória por nocaute no segundo round. Sentiu o campeão, vai ficar e já era! Israel The Style Bender Adesanya recupera o cinturão peso médio do UFC.
UFC. No card preliminar, a paraibana Luana Pinheiro travou uma luta acirrada contra a americana Michelle Waterson Gomes, 10ª colocada no ranking peso palha. A brasileira, dona da 15ª posição, levou uma cotovelada giratória logo no início do primeiro round e um chute frontal na altura do peito que a desequilibrou, mas conseguiu se recuperar. Luana apostou nos cruzados e nos chutes baixos e pressionou Michelle contra a grade no segundo round. No terceiro e último assalto, a americana encurtou a distância e conseguiu bons momentos, mas os juízes laterais viram vitória da brasileira na decisão dividida. A manauara Jaqueline Amorim começou bem a luta contra a americana Sam Hughes pelo peso palha. Já que pôs pressão, usou muito bem o jogo de chão, buscou várias finalizações, mas gastou muita energia nas tentativas, que foram defendidas pela americana. Com isso, a brasileira viu a adversária crescer nos outros rounds e acabou perdendo na decisão unânime dos juízes. Foi a primeira derrota de Jaque na carreira. Ela estava invicta há 6 lutas. O grande momento do UFC 287 para o Brasil foi a luta do brasileiro Gilbert Burns, o Durinho, que dominou o veterano Jorge Masvidal com uma performance sólida e segura em pé e no chão. Ele chegou até a balançar o americano algumas vezes, buscou o momento de acabar com a luta, mas venceu na decisão unânime dos juízes. Com o resultado, Jorge Masvidal, que lutou em casa, decidiu se aposentar ainda dentro do octógono. Ele encerra a carreira com 35 vitórias e 17 derrotas aos 38 anos. Tá aí uma Esporte coisa onde eu que... nunca me isso aí arriscaria não é pra mim, não. no UFC. Na hora que pega aqui, o cara desliga, é sinistro. Rafa estava aqui O impressionado, Rafa, nosso cinegrafista na hora- sofrendo. com Na os hora que a lutadores. brasileira tomou uma no peito ali, mano, o Rafa, nossa, mano, que é isso? Mas é o UFC, pai. Rola uma grana pesada aí pra você dar porrada um no outro. Bom, vamos pro intervalo. No próximo bloco tem esporte regional pra você. De volta com os donos da bola, falar agora sobre vôlei, jogos decisivos da Superliga chegando. E para o torcedor joseense, só há motivos para comemorar. No balanço da temporada, tudo até agora deu mais do que certo. A atual temporada da Superliga está chegando ao fim e para o Farmaconde Vôlei São José a disputa continua nas próximas semanas com jogos decisivos. Com um retrospecto acima do esperado, o time de Carlos Schwank fez a alegria de muitos joseenses. Um balanço tão positivo como esse acumula adjetivos. Positivo, excelente, maravilhoso. Eu não sei, o adjetivo acho que fica por conta até de vocês. A gente termina a temporada, ainda falta 3 jogos, 4 jogos aí para acabar a temporada. Como uma das equipes que mais venceu na Superliga, eliminamos 2 vezes o Campinas, que nos eliminou no Paulista. A gente fez a final na Copa do Brasil. A gente está uma semana de fazer uma semifinal muito legal contra o Cruzeiro aí. Eu quero só que a minha equipe repita o que a gente conseguiu fazer contra o Campinas, né? Que é jogar no seu perto do seu máximo, aproveitando cada momento que tem dentro da quadra. Acho que o balanço é favorável, independente da temporada ainda estar correndo, né? Mas o balanço é positivo. A gente conseguiu chegar numa final de Copa Brasil, a primeira final da história da cidade numa competição nacional. Chegamos na semifinal da Superliga também, a primeira classificação para a semifinal na história da cidade. Então o balanço é positivo, mas a gente tem ciência que a temporada ainda não terminou e a gente vai em busca de jogar essa final em casa. Além da disputa do Nacional, o elenco joseense também garantiu o inédito vice-campeonato na Copa Brasil. E para a próxima temporada, as pretensões são ainda maiores, com a renovação de atletas-chave do time, como Douglas Souza e Matheus Brasília, além dos novos jogadores que estão chegando para reforçar o time. A gente se apoia muito no nosso trabalho. A gente está todo dia trabalhando, está todo dia se esforçando, se dedicando, então a gente se apega nisso durante as partidas. Independente dos momentos bons ou ruins, a gente sabe que a gente merece a vitória, a gente merece coisas grandes porque a gente se dedica, trabalha bem durante toda a semana e colocar em prática nos jogos. Além da gente montar uma equipe competitiva para outra temporada, as outras equipes também vão montar, então a gente vai estar entre aquelas que vão brigar. Então, a gente tem que trabalhar como a gente trabalhou esse ano e melhor, mais ainda, deu para trazer os frutos. Então assim, não adianta só vislumbrar alguma coisa lá na frente, não, a gente tem que trabalhar igual ou mais. De volta à Superliga, esse ano o time fechou a fase de classificação na 5ª posição e se não fosse a perda dos pontos no primeiro jogo justamente contra o Campinas, poderiam ter ficado uma colocação
estão acima. Aliás, o elenco venceu o próprio Vôlei Renata nas quartas do Nacional e agora encaram um poderoso Sada Cruzeiro na semi. Serão pelo menos 2 finais daqui pra frente. Chegar até a semi não foi fácil e daqui em diante, mais do que nunca, toda a atenção é crucial. É uma semifinal de Superliga, são os 4 melhores times do Brasil, então é o jogo do ano para todas as equipes. Todo mundo quer chegar numa final de Superliga, todo mundo quer buscar o título, então é o jogo, tanto o jogo do ano pra gente quanto pra eles. A gente falou sobre esse título inédito, né? O São José nunca tinha ido para a final da Copa Brasil, até porque essa temporada é a de retomada oficial. Na temporada passada tinha um elenco, mas não era assim tão competitivo quanto desse ano. E aí a gente falou sobre essas renovações, e aí os atletas confirmados, além de Felipe Roque, que era do Vôlei Renata e que vem para o São José esse ano, temos também Matheus Pinta, central do Minas, central inclusive de seleção brasileira também, está vindo para o São José, está disputando os playoffs com o Minas, mas depois vem para cá. E a despedida, Michel. O central Michel Saraiva está de saída, vai para o Joinville e já oficializou que não fica no São José. Bom, os reforços são bons, né? Sim. O Roque tem 70 metros de altura, tamo junto. O Pinto também jogando bem, tá aí nos playoffs também. Tomara que o São José faça ele cada vez mais forte para ser campeão mesmo. Esse ano ainda tem que passar o Cruzeiro, né? Tá difícil, mas vamos torcer. Agora eu vou falar de bicicleta, bicicross. O Bernardo foi acompanhar, foi até Jacareí lá e eu quero saber se ele andou de bicicleta ou não andou. Hoje viemos aqui para falar de uma modalidade chamada bicicross. Mas não é só chegar com a sua bicicletinha, não. Aqui o bagulho é sério e tem diferentes estilos de bicicleta. A geometria da bicicleta de BMX é totalmente diferente, né? Ela é uma geometria simples, o quadro é um quadro simples, é uma bicicleta que não tem marcha, justamente porque o bicicross é um esporte de explosão de velocidade, ele exige uma bicicleta leve, né? Mas esse é o grande diferencial, é um modelo de bicicleta especialmente para andar na pista. E esse cara que você viu aí é o Pedro, que há anos dedica a vida em função do esporte. E fala aí, Pedrão, há quanto tempo você assumiu o papel de treinador da galera? Desde 1984, quando a primeira pista foi construída, e logo em seguida eu fui contratado pela prefeitura e a gente faz esse trabalho com o bicicross de Jacareí desde esse tempo. Então são quase 40 anos aí de BMX. E durante esse tempo, muitos atletas passaram pelo bicicross em Jacareí, conquistando inclusive os lugares mais altos do pódio. Sim, graças a Deus nós já tivemos até campeões mundiais no passado. Temos 2 atletas de Jacareí campeões mundiais, já tivemos vários campeões paulistas, brasileiros. Enfim, o bicicross de Jacareí, graças ao esforço dos atletas, claro, né? De pais que se comprometem em estar trazendo os filhos, o bicicross de Jacareí sempre foi uma referência muito boa em todo o Brasil. E uma dessas atletas campeãs é a Verônica. No caso dela, todo cuidado é pouco para não sentir nenhuma lesão muscular de tanto colocar medalhas no pescoço. Então a gente teve a primeira etapa do Paulista, são 8 etapas. A gente participou do primeiro mês passado, eu me consagrei campeã. Atualmente eu sou a vice-campeã paulista do ranking do ano passado. Perdi só por 6 pontos, quase consegui ser campeã paulista. E a meta esse ano é ser campeã paulista e campeã brasileira. Pô, o Bernardo pipocou, hein? Achei que ele ia andar. Não, mas tudo depois bem, que né? ele Só viu a tem fera Verônica ali colocando tanto de medalhas, ele falou, não vou arriscar. Campeã. E o Paulo Amar, quase 40 anos já comandando o bicicross de Jacareí. Isso é ser apaixonado pela modalidade e pela cidade, né, Lucas? E ela falou que quer ser campeã paulista e brasileiro. Então o Bernardo nem se arriscou. O Bernardo só queria subir na bicicleta. Olha, agora a gente fala de basquete, definidos também os playoffs agora do NBB. Salve, salve, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde, chegando aqui com mais uma edição do Carmopédia, aqui nesta terça-feira, Larissa, Bernardo, Lucas, BZK, pessoal todo que nos acompanha aqui dentro dos donos da bola, em todo mundo via internet. Amanhã vamos falar do São José, que tem um jogo decisivo no Campeonato Paulista da Série A3, lá em Porto Feliz contra o Desportivo Brasil, ganhando amanhã, praticamente garante classificação. Amanhã a gente comenta mais sobre o futebol da Águia. Hoje, quero falar com vocês do basquete josense. Esse basquete que é inquestionavelmente o segundo esporte que tem uma aceitação maior, que tem uma participação maior do público josense. O basquete sempre foi um esporte que o torcedor josense adorou, sempre
acompanhou de perto mesmo. Temos o vôlei hoje, que lota a arena, temos o futsal, que já há um bom tempo também atrai um grande número de torcedores, mas o basquete tem uma tradição maior. Vai lá atrás, no tempo de Josildo, Pedro Ives, depois vem para o time de Ubiratã, Marcelo Vido, com o Zé Geraldo, com o professor Edivar Simões, e agora essa nova etapa aí que não parou mais, 2009, né? Teve uma parada aí do time no NBB. O São José voltou esse ano a jogar o NBB e faz uma campanha digna, uma campanha de um time que não tem aquela receita que tinha lá atrás, quando montava verdadeiros esquadrões e não por acaso foi campeão paulista 3 vezes, vice-campeão do NBB em 2012, agora é um time mais modesto, os investimentos são menores. Mas o trabalho do Sebastião Figueiredo é muito bom, os jogadores que aí estão se dedicam ao máximo, a torcida enche o ginásio, Lineu de Moura em todo jogo, teve aquele jogo lá no Teatrão contra o São Paulo também, casa cheia, e o São José tem feito uma boa campanha, já está classificado para a primeira série de playoffs. O campeonato, ele na primeira fase já tem os 4 primeiros colocados que ficam automaticamente classificados para entrar nas quartas de final. São José vai jogar agora as oitavas de final. Tem o último jogo amanhã para fechar a participação nessa fase classificatória contra o Rio Claro, lá em Rio Claro. Dá para ganhar. E aí hoje ele é o 10º colocado. Pode terminar em 9º, pode cair para 11º. Ele poderá enfrentar o Paulistano. Hoje ele enfrentaria o Bauru, com um primeiro jogo em São José e o segundo e terceiro jogos necessários lá em Bauru. Não vai ser fácil, mas o São José faz neste momento uma campanha boa que alegra o seu torcedor, mas que pensando em título, pensando mais acima na tabela, logicamente que para a temporada seguinte vai ter que se reforçar. A gente acompanha esse basquete que é sempre uma grande atração. Amanhã eu volto para falar de futebol. Olha, o Carmo falou muito bem do basquete. Eu quero saber se o Carmo sabe jogar basquete. Será? Vou botar ele numa quadra. Vamos fazer dia de treinamento com o Carmo. Altura de armador. Bora pro intervalo e a gente já volta. Altura de armador. De volta com os nossos donos da bola. Chegou a hora do Bernardo mostrar todas as habilidades dele. Agora ele vai praticar, no né? beisebol. Será que Bernardo se deu bem? Você confere agora. Começando mais um dia de treinamento, aqui estou eu para mais um dia ensolarado de sol, graça. Também que é ensolarado de sol, né, Thiago? Ensolarado de chuva. Seria complicado, né? Mas hoje eu vou treinar beisebol com meu parceiro Giovanni. Fala, Giovanni. Tudo bem? Beleza? Você acha que eu consigo dar umas tacadas, correr em volta do campo? Com certeza ele vai conseguir jogar bem, rebater, arremessar, leva jeito. Mas antes, olha só, o Lucas BZK já treinou aqui no campo de beisebol. Thiago, imagens de Lucas BZK. Boa batida! Giovanni, você acha que eu vou conseguir ser melhor que o Lucas BZK? Bom, eu acho que vai ser igual, mas vamos ver. Explica pra gente o que a gente vai fazer agora no dia de treinamento. Bom, primeiro a gente vai fazer um alongamento mais específico pro peso, depois aquecimento e depois vai aquecer com bola, né, arremessando com um dos atletas do beisebol. Fechou. De beisebol pro nosso companheiro Bernardo. Agora vamos utilizar uma bola de beisebol, tá? Que é de jogo oficial, tá? E boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. E boa sorte. Esse aqui? Qual é o teu nome, parceiro? Lucas José. Lucas José. Você acha que eu vou conseguir arremessar na tua mão aí? Graças a Deus sai. Putz. Nossa, Thiago, agora... eu tô mal no rolê, velho. Ó! Forte, hein? Eu acho que a minha posição é outra. Acho que a minha posição é lá. Deu pra perceber que o Bernardo tem uma boa mira, então vamos... meu irmão! Agora vamos aumentar um pouco mais a distância. Agora vamos ver se ele vai conseguir acertar a boa. Melhorou. Ai, caraca, dói. Isso aqui dói. Boa! Ó lá, peguei. Agora fui bem. Vai, ó. Agora deu. Aí, professor, notas até agora. Bom, nota 9,5, mas tá bom. Agora vamos ver como que o Bernardo vai sair na defesa. Bora. Primeira tentativa, vambora.
Você viu? A bola veio mais quicando que bola de pilates. Já peguei, já... acho que eu tenho vaga no time. Último desafio, última tentativa. Qual é a boa agora? Bom, agora é a parte boa. Vamos rebater, que é importante. Então vou explicar pro Bernardo onde tem que bater, a altura boa. Tá. Então assim, você vai posicionar os pés, tá? Tá. Deixa o joelho semi-flexionado, tá? Ok. Tá? Não deixa muito em pé, mas também não muito agachado. Posição confortável, que você consiga rebater. Tá, né? Nas mãos, tá? Não muito em cima e nem muito embaixo, tá? Tá bom. Tá, então vamos nessa? Vamos lá? Thiago, eu vou dar raça e eu vou fechar no home run total, filho. Vai. O professor foi experiente com você agora, hein? Pô, não tá indo, Thiago. Tá furado isso aqui. Corner! Professor, muito obrigado. Incrível beisebol. Fala todas as suas informações aqui pra galera vir conhecer o beisebol. Bom, todo final de semana, sábado e domingo, a gente tá aqui no campo de beisebol, aqui no Zona Norte, perto do Luso Brasileiro. Pode trazer o filho de vocês, tá? De 5 a 8 anos, pode trazer que todo sábado a gente tá aqui. Lucas, Larissa, com vocês no estúdio, valeu? O Giovani, 9,5. o Giovani foi muito bonzinho com o Bernardo. Parecia que ele estava jogando com o braço esquerdo com a mão direita. O Bernardo é o nosso especialista aqui em lutas. Em luta, Em ele é bom. outro tipo de esporte. Ele é bom em cair. O cara pega ele blau na luta, assim é bom. Mas no beisebol eu fui bem bacana, não botaram meus arremessos, pô, onde eu eliminei todo esse time aí, ó. Todo esse time. Você que prestou atenção no final, crianças de 5 a 8 anos. Vambora, BZK. Bora, tchau, até amanhã. Tchau, tchau, gente. Agora você fica com ela, Caroline Rossaz e o Band Cidade, primeira edição. Até amanhã.